Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, tocando o barco, trampando, tentando ganhar moeda na beira da avenida, barulheira. Não repare na barulheira, estamos no serviço, beleza? Rapaziada, nós temos umas notícias do Flamengo aqui. Final de semana terminou as rodadas, o Flamengo assumiu a liderança no sábado, perdeu a liderança no domingo. É aqui que nós falamos. O Juventude, ele perde os jogos dele, mas ele endurece para perder. Não é igual o Sport, que é horrível. Mas não conseguiu enderecer, o Palmeiras conseguiu fazer os gols, beleza? Aí, deu Palmeiras. Nós vamos dar as notícias aqui, mas antes deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Então vamos lá, aí, ó. Falando pra você, Avenidona, agora é propaganda de circo. Tem que fazer, irmão. Tô no trabalho, tem que ganhar a moeda, beleza? Vamos lá. Quando Jorginho e Carrascal devem voltar a jogar pelo Flamengo, beleza? Lá, o volante que lesionou a coxa direita e o meia sofreu um edema ósseo na costela. Essa aqui já é atualizada, essa notícia, tá? A data de hoje, 3/11. Deixa eu até ver aqui, eu tô no GE. Então vamos ver o que o GE está falando para nós lá. O Flamengo terá duas baixas importantes para o jogo contra o São Paulo, na quarta-feira na Vila Belmiro. O São Paulo vendeu o mando, porque vai ter shows lá no Morumbis. Aí ele pegou, alugou, vai mandar o mando de campo dele vai ser lá na Vila Belmiro. Porque até pro Flamengo é bom que é um campo neutro. Beleza? Jorginho, que já foi desfalque contra o Sport, e Carrascal, que foi substituído no primeiro tempo da partida de sábado, estão fora da partida. Depois da classificação Libertadores, no empate com o Jorginho, sofreu uma lesão na coxa direita e iniciou o tratamento no Flamengo. Ele se contundiu contra o Racing. O clube não informa prazo de recuperação, mas é provável que o volante demore um pouco mais a voltar. O problema de gravidade média não deve tirá-lo, no entanto, da final do torneio continental contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Mas só que o 29 de novembro tá longe, né? Nós temos que ficar preocupado com o brasileiro, que é o que tá rodando agora, né? O que importa agora é o Brasileirão. Vamos ver. Jorginho será avaliado diariamente pelo departamento médico e a tendência é que o volante volte a treinar com o grupo na segunda quinzena, depois do dia 15 ainda, de novembro. Recentemente ele ficou fora de 4 jogos do Flamengo: Grêmio, Juventude, Estudiantes, partida de ida, e Vasco, por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Na ocasião, o clube informou que não houve lesão. O problema dele é que ele não está acostumado com o ritmo de jogo do Brasil. Muito jogo, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Ele vai sentindo, mas tem 33 anos, beleza? Lá, Carrascal se machucou no sábado, em um lance sozinho. Pior que foi mesmo, ele foi virar assim, puf, já sentiu dor. Ao girar, o meia sentiu dores nas costas e pediu para ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo. Ele fez ressonância magnética após a vitória sobre o Sport e o exame detectou um edema ósseo na costela do colombiano. A preocupação do Flamengo era que o jogador tivesse fraturado alguma costela. O edema se trata de uma inflamação, sendo uma lesão menos grave do que uma fratura. A tendência é que o jogador fique pelo menos 2 jogos afastados. Perderia nesse caso as partidas contra o São Paulo na quarta-feira e Santos no domingo. A chance é Carrascal voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Sport no dia 15 de novembro no Recife. Além da dupla, o clube trabalha para ter outro reforço nos próximos dias. Everton Cebolinha, com lesão no quadril, iniciou trabalhos com a fisioterapia e não deve demorar a ser liberado para fazer preparação física e voltar aos treinos com o grupo do Flamengo. A expectativa é que todos os jogadores do departamento médico, incluindo Pedro, com fratura no antebraço direito, estejam disponíveis para disputar a final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Os jogos do Flamengo até a final da Libertadores. E o Flamengo está muito desfalcado com essas lesões. Vai pegar o São Paulo, vai pegar o Santos, depois pega o Sport de novo, depois pega o Fluminense, depois pega o Bragantino. Beleza? Mas isso, o Flamengo pode ser ainda mais prejudicado. Nós vamos chegar lá e vocês vão entender. Agora vamos lá, O Arrascaeta está próximo de fazer história no Flamengo. Com o gol que ele fez,
ele chegou a 94 gols e se igualou a Doval como o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Beleza? Da história do Flamengo, da história. Só que ele já tem 104 assistências. Se ele fizer mais 6 gols, não, ele tem que fazer 7, vamos dizer assim. E ele passar de 100 gols, ele vai se igualar a Adílio e Zico, como os únicos jogadores que chegaram a ter 3 dígitos em assistência e gols. Beleza? São os únicos que conseguiram fazer mais de 100 assistências e fazer mais de 100 gols. Então o Arrascaeta, ele está ficando gigantesco no Flamengo. Impressionante, ele está ficando gigantesco. 6 gols ele vai fazer. Então você pode colocar ele na prateleira de Adílio e Zico aí como os únicos jogadores a terem mais de 100 gols e mais de 100 assistências. Só uma curiosidade para você saber como ele está jogando muito, né? E ele vem treinando falta, ele diz que vem treinando falta. E se ele começar a fazer gol de falta, filho, aí a torcida, se tem uma coisa que a torcida do Flamengo ama, é jogador que faz gol de falta. Nós temos historicamente o Zico, nós temos Júnior, nós temos até o Adílio batia bem, o Leandro batia falta. Aí depois nós tivemos ainda Djalminha, tivemos Sávio que batia falta, Petkovic, entendeu? Nós tivemos ainda Marcos Assunção. Tivemos o Ronaldinho Gaúcho, batia umas faltas no Flamengo lá e fazia uns gols, entendeu? Então nós temos história de falta. A torcida do Flamengo ama jogador que bate falta. O Marcelinho Carioca, que saiu do Flamengo, jogou 4, 5 anos no Flamengo antes de ir pro Corinthians. Então nós temos historicamente jogadores. Pô, Renato Abreu, batia Renato Abreu de falta. A torcida do Flamengo ama jogador que bate falta. Se ele continuar treinando, começar a fazer gols de falta, aí, filho, o status dele no Flamengo sobe muito. Beleza? Então é isso aí. Lá. Próximos jogos de Flamengo e Palmeiras. O que nós vamos falar aqui sobre? Na próxima quarta, o Rubro Negro entra em campo. Já na segunda rodada do Brasileirão, Betano, o Flamengo enfrenta o São Paulo às 20. Não é no Morumbi, aqui já a informação está errada, vai ser lá na Vila Belmiro. Beleza? Lá, o Palmeiras vai enfrentar o Santos fora de casa. Beleza? Flamengo, os dois vão jogar fora de casa. O Flamengo joga contra o São Paulo na Vila Belmiro e o Santos vai pegar o... o Palmeiras pega o Santos em casa, beleza? Ó, jogadores do Flamengo vivem a expectativa de serem convocados pela seleção brasileira. E isso que é o perigoso. Porque, ó, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Alexandre, eles podem estar na mira do Ancelotti. Vamos ver se eles vão convocar, beleza? Aí você tem Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha. Aí você tem o Plata, tem o Pulgar ainda. Então, só que aí tem um probleminha. Nós temos o Campeonato Brasileiro que está correndo. Se contar com convocados para o compromisso da data FIFA, o Flamengo terá desfalques para a partida contra o Sport. O confronto contra o time pernambucano, vado pelo primeiro turno adiado por conta do Mundial de Clubes, será disputado no dia 15 de novembro. Tudo bem que é contra o Sport, que é horroroso. Mas se você perder tudo isso, você desconfigura o time de entrosamento, é complicado. E esse jogo é fora de casa. O time do Sport é horroroso. Vamos ser sinceros? Horroroso. O Flamengo tem time ainda mesmo com todos esses desfalques de data FIFA para vencer? Tem. Mas aí fica mais difícil. Beleza? Então todos esses jogadores estão na expectativa da convocação hoje do Ancelotti. E o jogo paia do caramba que o Brasil vai jogar, viu? Ó, Flamengo e Palmeiras, eles já bateram o recorde de arrecadação esse ano. O Flamengo bateu 1,560 e o 1 bilhão 560 e o Palmeiras já chegou a 1 bilhão e 400. O que isso está querendo dizer? Que o Flamengo e Palmeiras estão abrindo muito dos outros times. E a tendência é que o Flamengo e Palmeiras, com esse dinheiro arrecadando desse jeito, eles começam a comprar melhores jogadores, vão manter os jogadores que tem e vai sempre mantendo essa distância dos outros. Nós vamos aqui, como eu já disse para vocês, o Flamengo bateu 1,560 e o Palmeiras 1,2. Ó, até setembro, o balancete do Flamengo aponta uma receita de 1,560 milhões. Acima
acima de 1,2 do ano passado. Beleza? E o Flamengo sonha o faturamento total de quase 2 bilhões. O Flamengo espera, se ele ganhar o Libertadores, se ele ganhar o Brasileirão, ele pode chegar perto disso aí. Vamos lembrar que isso é até setembro. Ainda tem um punhado de arrecadação por 3 meses ainda, beleza? Já o Palmeiras chegou a 1,4 nos primeiros e pretende chegar a 1,7. Aí nós vamos lá para os times com que eles arrecadaram no ano passado, beleza? O ano passado, o único que passou de 1,1 bilhão foi o Corinthians com 1,100 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões. O resto ficou aqui, ó, São Paulo. O São Paulo foi em 731. Pelo que o Flamengo arrecadou, dá um exemplo para vocês, o Flamengo já tem mais do que o dobro do que o São Paulo arrecadou ano passado. E nós estamos falando de até setembro. Até setembro. E o São Paulo, fora o Corinthians, é o time que mais arrecadou. Ó. São Paulo 730, Botafogo 719, Fluminense 678, Atlético Mineiro 615, Grêmio 600 conto, Bragantino 570 e o Internacional 560. Então, se você for analisar, o Flamengo já está colocando mas muito acima, está colocando quase 1 bilhão acima de alguns outros clubes aqui já. O Flamengo está colocando 1 bilhão acima de outros clubes, de arrecadação a mais. E nós só estamos em setembro. Beleza? Então essa distância de Flamengo e Palmeiras pode aumentar e aumentar muito sobre os outros clubes, beleza? Rapaziada, vamos falar aqui sobre os jogos do final de semana. Beleza? Sobre o final de semana. Ó. Ontem, vamos abrir aqui a tabela. Vamos abrir aqui a tabela. Ó, Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1, o Santos empatou com o Fortaleza por 1-1, o Mirassol empatou com o Botafogo 0-0, jogo horrível. Flamengo venceu o Sport por 3-0, o Ceará venceu o Fluminense por 2-0, o Bahia venceu o Bragantino por 2-1, jogaço esse aqui foi. Corinthians venceu o Grêmio por 2-0, o Juventude perdeu para o Palmeiras por 2-0. O Internacional empatou com o Atlético Mineiro por 0-0. Vasco da Gama perdeu para o São Paulo em casa por 2-0. Beleza? Então vamos ver aqui como é que ficou a classificação. Vamos ver como é que ficou a classificação. Lá, o Palmeiras tem 65 pontos com 30 jogos, o Flamengo tem 64 pontos com 30 jogos e o Cruzeiro chegou a 60 pontos com 31 jogos. O Cruzeiro tem um jogo a mais, beleza? Aí abaixo do Cruzeiro tem o Mirassol com 56 pontos, já com 31 pontos, jogos também. Aí na zona da repescagem da Libertadores, Bahia 52 pontos com 31 jogos, Botafogo com 48 pontos em 31 jogos. Vamos lá para baixo na zona de rebaixamento. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos com 33 pontos. Aí depois vem o primeiro da zona de rebaixamento, o Vitória com 31 pontos. O Fortaleza com 28 pontos. O Juventude em 19º com 26 pontos. E o último colocado, já rebaixado para mim, o Sport com 17 pontos. Esse aí para mim já era. Não tem mais o que fazer. Pelo time que tem, não tem como recuperar. Beleza? Rapaziada, então uma das preocupações que nós temos aí é o Carrascal, mas quem já achou até que era mais grave, mas não é só um edema ósseo, que é uma inflamação no osso, pode voltar daqui a 2 jogos, mas já vai desfalcar o Flamengo em 2 jogos. O Jorginho pode voltar só depois do dia 15, é preocupante, beleza? O Pedro, ninguém garante ele na final da Libertadores. É a maior preocupação minha, porque ele não vai ter que voltar, vai ter que ganhar ritmo de jogo. Se ele conseguisse voltar, pelo menos para fazer um joguinho antes da final da Libertadores, pelo menos para uns minutos ali, seria excelente. Mas é muito difícil, beleza? E nós já não vamos ter o Plata também para ajudar nós na final da Libertadores. Então tá complicado pro Flamengo na final da Libertadores. Se você perguntasse para mim hoje quem é favorito para a final da Libertadores, eu digo para você que hoje é o Palmeiras. Se você perguntar para mim quem é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, eu digo para você hoje que é o Palmeiras. O Palmeiras não está tendo desfalque nem contusão, o Palmeiras está inteiraço. Entendeu? Então essa briga pelo Brasileiro. Então é arriscado o Flamengo terminar o ano sem nenhum título importante. Já perdeu a Copa do Brasil, pode perder o Libertadores e pode perder o Brasileirão. Aí, bacaninho, aguenta os palmeirenses, certo?
infelizmente, é uma verdade que a gente tem que falar aqui. O Flamengo está todo regaçado e o Palmeiras está lisinho e está jogando melhor que o Flamengo. Diga-se de passagem, está jogando. O time entra com mais vontade. Você vê, parece que o Palmeiras ele entra com mais vontade, mais ímpeto, mais força. O Flamengo está indo meio aquele negócio mais sonolento. Não inspira a confiança quando você vê um jogo do Palmeiras. Você vê o jogo do Palmeiras jogando, parece que eles têm mais força, têm mais ímpeto. Você vê que eles entram para ganhar mesmo. O Flamengo fica aquele negócio meio sonolento, meio marrento, que você fica assim, vai flamengar. Mas vai lá e consegue a vitória. Vamos ver, né? Já tem muito jogo pela frente, muita história para ser contada. Vamos torcer pro Mengão. Nós estamos sempre aqui torcendo pro Mengão, beleza? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Escreve aí, pô, tô resfriado aqui, ó. Eu tô fazendo essa cara bonitinha pra vocês, porque eu sou bonito mesmo, entendeu? Porque na verdade eu tô estragadinho, viu, irmão? Não tô dormindo direito, tô resfriado forte. Aí, fazendo trampo na beira da avenida, passando caminhão, beldo. Se inscreve no canal para dar um apoio pra gente, enfim. Beleza? Tamo junto.